Olá, eu sou o Rodrigo Ziroldo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal Dentista Bem de Vida. É uma satisfação ter vocês aí comigo para que a gente possa compartilhar informações do nosso dia a dia, coisas que acontecem nas nossas clínicas. E se você tem algum assunto importante, alguma coisa, alguma dificuldade no seu dia a dia, algo que você queria que a gente comentasse, que a gente passasse alguma informação, põe aí nos comentários, coloca qual que é a sua dúvida, qual é a sua dificuldade, que o canal Dentista Bem de Vida vai pegar o seu comentário, vai montar um vídeo a respeito disso e a gente vai trazer aqui para compartilhar. Afinal de contas, a dificuldade de um de nós é a dificuldade muitas vezes da classe odontológica como um todo. Então, vamos nos unir para que nós tenhamos uma odontologia de sucesso cada vez melhor e maior. E o nosso bate-papo de hoje, gente, é esse aqui, ó. Ganhe mais ao definir corretamente o seu público-alvo. Pessoal, tem tanta gente falando sobre público-alvo, sobre ganhar mais dinheiro. Parece que tem tantas coisas miraculosas por aí. Mas será que a gente precisa realmente se desesperar com tanta coisa que a gente ouve? Como é que eu vou oferecer esse produto? Como é que eu vou montar a minha clínica? Onde eu vou montar a minha clínica? Principalmente quem está começando na profissão. Uma das coisas mais importantes para a gente desenrolar aí o início da nossa profissão é a definição do nosso público-alvo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou palestrante, consultor, já prestei dezenas de consultorias para clínicas odontológicas, até para clínicas médicas, tá? Porque a clínica médica também está na área de prestação de serviço em relação a estruturar uma empresa, uma clínica odontológica, um consultório odontológico. E esse ponto do público-alvo, ele tem que ser um ponto de análise pré-montagem da clínica. Pré-montagem da clínica. Vocês sabem por quê? Vamos primeiro definir o que é o público-alvo. Pessoal, o público-alvo é a pessoa, é o grupo de pessoas para o qual o seu serviço estará disponibilizado. 80% das pessoas que vão frequentar o seu consultório, a sua clínica, estarão desenhadas, estarão encaixadas dentro desse público-alvo aqui, tá? Vai ter uma variação para lá, para cá? Vai sim. Então, às vezes você fala sobre, você pensa em atender uma determinada faixa da população e vem um pessoal um pouco fora dessa faixa. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Pensem numa doceria. Pensem numa doceria. Aquelas balas de criança, aqueles pirulitos todos coloridos, chocolate todo desenhadinho. Qual é o público-alvo dessa doceria? O público-alvo são as crianças. Obviamente os adultos vão acompanhar as crianças até lá, mas é mais esse público. Mas você vai ter lá um jovem, um adolescente de 20 anos entrando e comprando um pirulito todo colorido para dar de presente para alguém? Vai. Você vai ter um idoso que vai chegar lá, vai olhar um bombom com carinha, sei lá, um cachorrinho, qualquer coisa assim desenhada no chocolate e vai gostar e vai querer levar? Vai. Mas 80%, 70% a 80% do seu público vai estar focado nos pais e nas crianças. Obviamente o produto é muito mais para as crianças, mas você precisa dos pais comprando. Então esse público-alvo, pessoal, é onde eu vou colocar a maioria dos meus serviços. É para esse público que eu tenho que trabalhar a grande maioria dos meus serviços. Mas eu não posso deixar de lado outras pessoas que acompanham o meu público-alvo, outras pessoas que entram na minha clínica e que eu tenho que ter um serviço para poder oferecer para essas pessoas também, porque elas também complementam o meu ganho, também complementam a minha renda. Então, quando a gente pensa em público-alvo, a primeira coisa que eu falo para as pessoas que vêm me consultar é o seguinte: bom, qual é o perfil das pessoas que você está atendendo? Esse perfil é importante que você já comece a traçar na sua cabeça o que você quer de produto, de serviço que você vai oferecer lá no final, tá? O consultório ele tem que estar adequado a esse público. Tem que estar adequado ao público. Eu vou contar uma historinha aqui, já eu entro nessa historinha, é bem interessante, de uma consultoria que eu fiz e que nós mudamos, pessoal, a realidade da clínica. Uma clínica que estava com uma certa dificuldade, nós mudamos a realidade. Espera aí, já chego lá, tá? O consultório, então, ele está adequado ao seu público?
Quais são os tipos de público que nós temos? Pessoal, nós podemos seccionar isso em várias e várias etapas, mas nós temos aqui 2 pontos fundamentais para nós fazermos uma análise, para começarmos a fazer a análise. E tudo isso que a gente está conversando aqui, gente, é importante que vocês tenham isso como um ponto de partida, porque o assunto ele deriva mais. A ideia é que a gente desperte aí uma sementinha em vocês, que vocês comecem a prestar atenção nisso, e eu tenho certeza que o conteúdo todo acaba dando para vocês um suporte bacana, mas você pode se aprofundar mais nesse assunto, ir atrás, pegar definições, ver o local que você está, tá? Vamos analisar os 2 pontos fundamentais de análise. Então vamos lá. O primeiro ponto, gente, localização. A localização do seu consultório, a localização da sua clínica, ela vai ser muito importante no direcionamento do tipo de serviço que você vai oferecer. Muito importante. E no direcionamento do tipo de serviço, eu não estou falando aqui se você vai fazer endodontia, se você vai fazer harmonização, se você vai fazer orto. A sua clínica vai trabalhar dentro das especialidades que você gosta, que você tem ou que você quer oferecer. Eu estou falando em tudo o que envolve a sua clínica, desde o uniforme até o cafezinho que você pode oferecer, tá bom? Vamos conversar um pouquinho mais aqui, ó. Primeira coisa, já peguei muita clínica que fala assim, Rodrigo, eu quero montar, muito dentista, melhor dizendo, né? Rodrigo, eu quero montar a minha clínica numa região nobre, porque eu quero cobrar bastante, então eu preciso estar numa região nobre. Esse conceito está correto? Sim, ele está correto no sentido de que quanto mais nobre é a região, mais altos são os valores cobrados. Isso é normal, a gente percebe, por exemplo, um shopping, que você vai num shopping numa região mais nobre, o mesmo produto de um shopping numa região um pouco mais simples, o produto lá ele é mais caro. Mas por que ele é mais caro? Ele é mais caro porque a estrutura de lá é mais cara, o aluguel é mais caro, tudo que você vai fazer é mais caro, a própria mão de obra é mais cara, tá? Então, nós temos que analisar quando a gente pensa, eu quero montar um consultório numa região nobre, se ela é nobre de moradia ou se ela é nobre de comércio. Às vezes, regiões nobres de moradia não aceitam comércios nobres. Você vai pegar bairros onde você só tem casas muito bem estruturadas, casas mais nobres. Primeiro que às vezes o local é muito caro para você comprar, para você construir ou até mesmo para alugar. Então, você tem que procurar uma região nobre de comércio, onde você possa instalar a sua clínica para oferecer serviços com valores maiores. Rodrigo, consigo fazer isso logo no começo da minha profissão? É muito difícil. É muito difícil, gente. Porque você precisa começar a cativar o seu público e você deve sim pensar nessa região nobre, se esse vai ser o seu foco, mas sabendo que você vai ter que se sustentar durante algum tempo, tá? Então pensa nisso. Vai ter que ter investimento ali, vai ter que ter capital na retaguarda, porque no começo você vai demorar um pouco para girar, normalmente porque essas pessoas já têm algum profissional, já acompanham algum profissional há algum tempo, são pessoas mais abastadas financeiramente e que normalmente já tiveram acesso a outros profissionais. Não que você não possa ganhar esse público, pode e deve tentar, tem espaço para todo mundo, ok? Mas você tem que analisar que é provável que você tenha sim que ter uma retaguarda financeira. Bom, uma vez montado sua clínica numa região nobre, você pode, obviamente, cobrar mais caro pelos seus procedimentos. E aí você vai ganhar mais com esses procedimentos. Bom, Rodrigo, quer dizer que para ganhar mais eu tenho que estar necessariamente numa região nobre? Negativo. Negativo. Já fui para muita clínica verificar, muita clínica fazer a auditoria dentro de muitas clínicas que estavam em regiões nobres e que estavam quebradas, porque a questão não é quanto eu cobro, mas a questão é a adequação de todo o serviço. Vamos lá, vamos em frente, a gente vai destrinchando um pouquinho mais.
Se eu vou para uma região mais humilde, eu daí também tenho que analisar. Humilde de moradia, humilde de comércio. Essa região normalmente ela aceita um comércio junto às regiões de moradia. Não tem tanto problema como aqui. E ali você financeiramente também acaba sendo mais viável. E aí, obviamente, o valor do procedimento que você vai ganhar lá não é igual ao valor do procedimento que você vai ganhar aqui. Mas aqui eu posso ter mais rotatividade, serviços mais em conta, com uma rotatividade maior, que muitas vezes superam, melhor dizendo, os ganhos de uma região nobre. E nós temos também uma região mista, e aqui, gente, é a mais difícil. Por que é a mais difícil? Porque se eu estou numa região mais humilde, eu cobro mais barato. Se eu estou numa região nobre, eu cobro mais caro. Mas na região mista, eu preciso equilibrar essas coisas e é aí que a definição da sua estrutura interna vai fazer toda a diferença. Então, se o primeiro ponto é a localização, o segundo ponto é a sua estrutura física. Essa estrutura física, gente, ela tem que estar de acordo com o público-alvo que você vai atender. Lembram que eu falei de uma historinha que eu ia contar para vocês? Pois bem, uma vez eu fui fazer uma consultoria numa clínica muito bonita, estava localizada do lado de um metrô aqui em São Paulo. Eu sou aqui da região do Grande ABC, no estado de São Paulo, bem do lado da capital. E estava localizado de uma das estações mais movimentadas do metrô aqui de São Paulo, uma localização excelente. Só que ali era uma coisa de muito volume, pessoas de muito volume, uma área um pouco mais humilde, né? Uma área um pouco mais humilde. E quando eu entrei na clínica, eu vi que tinha um sofá de couro branco com almofadas e tapete no chão, muito semelhante ao que tem aqui nessa foto. Era uma coisa de louco, lindo, lindo. A estrutura toda da recepção maravilhosa. E a dona da clínica reclamava o seguinte, que ela não conseguia fazer orçamentos, que as pessoas não conseguia fechar orçamentos, né? As pessoas faziam orçamento e iam embora. E aí eu fiquei 10 minutinhos ali na recepção observando 2 ou 3 pessoas que entravam, porque tinha volume, viu pessoal? Tinha volume. Só que ela precisava girar muito volume, porque o valor dos procedimentos era menor, né? Por ser uma região mais humilde. E aí, pessoal, o que eu percebi? Eu percebi ali na hora que a estrutura física dela era uma estrutura com investimento muito pesado, muito compatível com uma região nobre, e que as pessoas que entravam na clínica dela não estavam habituadas e não se sentiam confortáveis em estar dentro daquela estrutura física, por incrível que pareça. E algumas já achavam que o procedimento ia ser muito caro só de entrar no local e já desencorajavam muitas vezes de ficar ou de marcar a própria consulta, porque a estrutura física não estava adequada. Quando você está numa região muito nobre, você vai querer colocar um sofá de couro, você quer colocar lá um tomógrafo, você vai colocar o seu consultório de última geração, super, hiper, mega caro, porque a rotatividade que você tem lá é menor. Tem menos pessoas entrando na região nobre e os procedimentos são mais caros. Gente, se eu colocar um consultório desse que custa, o top de linha, que custa lá 50, 60 mil reais, para fazer o atendimento numa região mais humilde, que eu tenho que ter mais rotatividade, esse consultório ele entra num processo de desgaste muito rápido. E aí a minha manutenção começa a ficar muito onerosa. E a minha margem de lucro, que já é menor, vai embora. Então, muitas vezes a gente se esquece que ter uma clínica bem montada, bonita, adequada, estruturada, muito agradável aos olhos, não precisa necessariamente ser dispendiosa. Eu posso ter dentro da minha estrutura física cadeiras na recepção mais simples, onde as pessoas que são, por exemplo, de uma região diferente se sintam mais à vontade. Eu posso ter um aparelho de raio-x que vai me dar a mesma tranquilidade de obter os resultados adequados, e posso ter uma cadeira menos requintada, mas que aguente mais a rotatividade de atendimento. Rodrigo, poxa, mas eu quero colocar tudo mais caro numa clínica
mais popular. Posso? Claro que pode, não tem problema nenhum. A questão é você aguentar o processo de manutenção e fazer com que o seu cliente, o seu paciente que está entrando na sua clínica, entenda que aquela estrutura física é adequada para o tratamento dele. E aqui eu não estou fazendo nenhuma distinção de classe, pessoal. Eu estou falando sobre adequação. E aí vocês podem pensar, até como eu já citei um exemplo, nos shoppings. Como são os shopping centers das regiões mais nobres e como são esses shoppings nas regiões mais humildes? Será que eventualmente essa mudança de estrutura, da questão do banheiro, ela é por quê? Ela é porque um shopping não teve dinheiro para fazer e o outro teve dinheiro? Claro que não. Essas mudanças de estrutura, elas refletem uma adequação da estrutura física ao público que vai frequentá-lo. Porque é um local de mais rotatividade, uma região humilde, e é um local de menos rotatividade, uma região mais nobre. Por isso a região mista, ela é mais diferente. É mais difícil, né? Então, quando você consegue adequar bem a sua estrutura física, quando você consegue adequar bem a sua localização ao público que você quer atender, aí você vai ganhar mais dinheiro. Porque as pessoas vão se sentir mais confortáveis, vão se sentir mais tranquilas e você vai ter um giro maior de pessoas e aí você ganha mais dinheiro. Então você vai ganhar mais dinheiro não é oferecendo algo inusitado para uma única pessoa, mas é oferecendo uma estrutura adequada para muitas pessoas. É assim que a gente ganha dinheiro, adequando o nosso público, porque as pessoas se identificam mais e aí você consegue fazer com que os orçamentos sejam mais aceitos, com que as pessoas entrem na sua clínica, com que as pessoas não tenham um preconceito. E é aí o grande problema. Não é o nosso conceito em relação às pessoas que vão frequentar o local, mas o conceito que as pessoas que vão frequentar o nosso local têm em relação à nossa estrutura, tá certo? Pensa nisso, porque se você pensar nisso, eu tenho certeza que você vai fazer alguma mudança, pode ser que você precise fazer alguma pequena adequação dentro da sua clínica, dentro dos seus serviços, dentro dos seus valores, até mesmo da sua estrutura física, dos seus equipamentos, para que você possa dar mais conforto para o seu cliente e tirar dele um preconceito errado, né? Não estou nem falando de preconceito, estou falando de pré-conceito errado sobre a sua estrutura física e a sua localização, ok? Eu espero que o nosso bate-papo tenha servido de alguma coisa para despertar algum interesse maior, despertar alguma coisinha diferente aí para que você possa fazer uma boa adequação ao seu público-alvo. Se você gostou, deixa o seu like, segue a gente, curta, se inscreve no canal para que você possa receber aí as notificações de cada vídeo que for lançado por aqui. Eu sou o Rodrigo Ziroldo e desejo a vocês sucesso sempre!